Seja bem-vindo você que está chegando, você não vai retroceder. Quando nós retrocedemos, nós passamos por problemas que não estavam programados por Deus. Por exemplo, Deus estava me dizendo sobre um esfriamento, que eu comecei a entender que é um esfriamento na fé, tanto da salvação que Deus tem para você, mas também de propósitos, de promessas que Deus tem na nossa vida. Deus algumas vezes tem me dado algumas palavras sobre esfriamento, e está tudo bem se você passou um tempo de esfriamento, mas escuta bem, Deus quer te levar para um lugar tão mais profundo que você nem consegue mais ficar algum tempo frio. Deus quer te levar para um lugar mais profundo nele, onde você vai estar tão fundamentado nele que você nem vai poder mais retroceder, né? É claro que o fogo tem que ser alimentado. A Bíblia mostra isso sobre uma busca constante diante de Deus. Mas existe algo no espírito. Existe uma realidade espiritual que quando você entra para dentro dela, você nunca mais é o mesmo. Você nunca mais consegue ficar longe de Deus. Seja bem-vindo você que está chegando por aqui. Eu creio que Deus te trouxe aqui para algo especial, porque Deus me deu algo especial. Deus me deu algo especial que vai vir de encontro com a sua necessidade nesse momento. O que eu acho extraordinário é que o Espírito Santo fala com cada um conforme a necessidade. E eu sei que Deus está fazendo isso aqui agora, nesse exato momento. Deus vai falar com você de uma maneira especial. Não fique pensando, tem pessoas que, o que é esse lugar mais profundo em Deus? Quando você ainda pensa assim, eu vou largar Jesus. Pessoas que ficam pensando que no mundo poderia ser melhor. Isso é um lugar que ainda não é um lugar que Deus tem para você, um lugar espiritual, estou dizendo. Não é um lugar espiritual que Deus quer para você. A nossa posição em Cristo, posição de filhos de Deus, mesmo com os tempos difíceis, você não vai considerar virar as suas costas para Deus. Se você considera isso, você ainda está precisando mais de Deus. Mas eu sei que muitos aqui, né, durante as lutas, as aflições, né, começam a pensar que essas aflições, esses problemas difíceis que você enfrenta, começa a pensar em uma saída, né? Começa a pensar em algo diferente, quando na verdade Deus já te deu uma palavra. E quando Deus revelou uma palavra, é para você chamar à existência essa palavra, é para você ficar na fé naquilo que Deus falou. De fato, tanto os cristãos, os primeiros cristãos, eles passaram por muitos conflitos, eles levantaram muitas perseguições contra eles, e assim ainda é hoje em dia. Mas maior é Deus que está em nós e que luta por nós, sabe? Hoje em dia, mesmo se falsas acusações se levantarem contra você, às vezes você fala até uma coisa boa e o inimigo quer distorcer para querer dizer, né, que você fez algo errado quando não fez, né? Às vezes Deus está te dando uma instrução para outras pessoas. Tem pessoas também que não vigiam e Deus, por exemplo, usa quem Ele quer. Deus usa até uma criança, né? Mas ao mesmo tempo nós precisamos ter um discernimento espiritual, porque se houver alguma brecha, por exemplo, sobre uma pessoa ou sobre uma criança, um espírito ruim pode mandar pensamentos errados. E no caso de criança, as pessoas falam assim, a criança não mente, né? Só que quando está debaixo de uma influência espiritual errada, aí aquilo é uma verdade para ela, mas é uma mentira que o inimigo lançou. É uma opressão espiritual. A opressão espiritual não é que tem um demônio na pessoa, é que de fora está havendo uma opressão. São pensamentos que são lançados contra a mente de uma pessoa, né? Possessão é quando o espírito está, e a oposição é quando coisas se levantam para que você não cumpra o propósito de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você, maior é Deus que está em você e maior é Deus que luta por você. Tantas vezes coisas vieram para tentar te paralisar, te decepcionar, mas se você realmente está amando a Deus, essa palavra é para alguém que está aqui, ó. Você realmente está amando a Deus,
Deus vai te defender em todas as situações. Quando nós queremos nos defender, nós entramos em problemas, né? E nós precisamos abrir mão do nosso desejo de autodefesa, com U. A nossa defesa vem do alto, com L. Nossa defesa vem de Deus. Então essa é uma palavra que Deus está dando aqui para alguém. E Deus está me dando aqui, Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Você está vendo isso? Então, Deus estava me dizendo aqui sobre isso. Pessoas pensando em recuar, pensando em retroceder. E Deus está falando aí, Deus não quer que você retroceda. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque quem retrocede está olhando só para suas próprias forças. Quem retrocede está olhando só para si mesmo, mas não está olhando para aquele que pode, para aquele que faz, para aquele que é poderoso para agir e para cumprir na sua vida. Quem está retrocedendo está achando que a força é do seu braço. Agora, quem está seguindo em frente, dentro do que Deus tem para você, você já reconheceu que maior é Deus que te fortalece. Eu gosto muito de Joel 3, versículo 10, que fala: diga o fraco. Diga o fraco. O quê? Eu sou forte. Por que o fraco pode dizer eu sou forte? Isso para mim é uma revelação dentro das Escrituras. Quando eu estou fraco, o apóstolo Paulo falou, aí eu estou forte. Isso quer dizer que Deus liberou uma unção, uma habilidade, uma força em você. E quando essa força está se acabando, você reconhece que você precisa reabastecer a força. E essa força precisa ser reabastecida diariamente. Aqui no começo eu acabei de falar sobre o esfriamento. E Deus estava me dizendo, Deus estava falando comigo, pessoas que estão frias em relação à promessa de Deus e pessoas que também estão frias no relacionamento com Deus. Fé e relacionamento. O que é isso? Fé, frias na fé e no relacionamento. O que significa isso? Primeiro, Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento com você. E pessoas aqui pararam de orar, pararam de buscar como antes. Mas Deus está falando aí que Ele está liberando um poder especial. E sabe, às vezes é um jugo que a pessoa está enfrentando e uma falta de entendimento, sabe? Algo que veio para tentar paralisar você, para tentar minar as suas forças. Mas Deus está falando aí que Ele não vai mais permitir que qualquer tipo de mal venha tirar a sua fé, venha a impedir o seu relacionamento com Deus. Tem gente que fala assim, eu não posso ter um relacionamento com Deus. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Vai quebrar vai quebrar paradigmas, vai quebrar coisa errada na mente de pessoas que estão aqui. Eu não posso ter relacionamento com Deus porque não tenho tempo. Primeiro, é super importante você tirar um tempo exclusivo com Deus. Segundo, você ao longo do seu dia vai vivendo o seu dia com Deus. Tem uma coisa que chama corandeu. O que é isso? É a consciência da presença de Deus o tempo todo. Nós precisamos andar com a consciência da presença de Deus o tempo todo. Por quê? Porque só Ele que pode nos fortalecer. São tantas coisas que se levantam contra nós. E esse mundo não tem nada de bom para oferecer para a gente. Só que quando nós estamos em Cristo, nós podemos viver uma vida abençoada, uma vida debaixo de poder, debaixo de graça, debaixo de céus abertos. Nós podemos viver uma vida boa, né? Por quê? Porque Deus é conosco e Ele vai nos guiar em tudo. Ele vai nos guiar no caminho da bênção, vai nos guiar, sabe? E Ele vai fazer por nós aquilo que só Ele pode fazer, sabe? E Ele vai direcionar você a fazer aquilo que Ele quer fazer também em parceria com você. Eu conheci uma pessoa especial, ele estava me lembrando de algo, Deus usou ele para me lembrar de algo muito especial. Que Deus, eu já tenho falado coisas assim aqui, mas Deus usou essa pessoa para falar algo especial. Deus, para operar aqui na terra, Ele precisa de um corpo humano. Você está vendo? Por que o esfriamento no relacionamento com Deus veio para você? Porque se não tem relacionamento, dificilmente você vai conseguir ser uma bênção para os outros. Algumas pessoas, eles correm atrás da bênção.
mas não vai ser assim com você. Bênção é algo que você se torna. Você se torna bênção e as bênçãos vêm atrás de você. Aonde você tem que tomar atitude, Deus que vai te direcionar. Uma vez alguém me disse assim, por exemplo, vai levar para a segunda coisa que eu vou falar. Primeiro, você precisa ter uma consciência da presença de Deus o tempo todo e continuar andando com Deus, né? No seu dia, e tirar também um tempo diante de Deus, um tempo exclusivo de oração, um tempo você e Deus. Agora, tem alguém que me disse uma vez que só falar não adianta. Quem falou assim ainda não teve revelação do poder das palavras. Por quê? Quando você mantém o seu relacionamento com Deus, em algum momento Ele vai te fazer promessas, Ele vai te trazer entendimento da palavra. E quando Ele te revelar, ao longo do tempo, no relacionamento com Deus, de repente você orou uma vez só, e Ele já te revelou algo. Mas normalmente Deus vai querer uma história com você, um relacionamento com você. Em algum momento, Deus vai te revelar algo. E você vai falar o que Deus está falando. E tem gente que fala, fé sem obras é morta. Usa o versículo sem entendimento. Por quê? Quando Deus fala, você tem que chamar à existência aquilo que Deus falou. Você tem que falar o que Deus falou. E depois, a palavra é tão poderosa. Eu vou contar um sonho que eu tive aqui um tempo atrás. Você vai entender na prática. A palavra que Deus te revelou e você chama à existência, Deus falou e você está falando na terra, ela é tão poderosa que ela vai criar em você a estrutura espiritual, a estrutura emocional, a estrutura física. Ela vai vir com as intervenções divinas através da liberação da palavra, as curas, a libertação. E o que você precisa para viver a palavra que Deus te revelou, tudo que você precisa vai vir à existência quando você concorda com Deus e fala aquilo que Deus te revelou. Quando você fala aquilo que Deus está falando, Deus muda você no emocional. Deus traz uma poderosa unção sobre você. Porque Deus te revela algo. Para viver aquela promessa, você vai precisar de estrutura espiritual, emocional, física, de relacionamentos com pessoas que Deus tem para você e também financeiro, muitas vezes. E o que acontece? Quando Deus revela, você fala, olha, Deus está dando a instrução aqui, nós vamos orar. Deus revela, você fala, você concorda com o que Deus falou. Deus fala com você, eu vou liberar uma poderosa unção sobre você, porque eu tenho um propósito. E você fala, Pai, obrigado pela unção. Eu lembro uma época que eu orava por autoridade, poder e unção. E uma vez Deus falou comigo assim, já está feito. Deus falou, já está liberado sobre a sua vida. E eu fui, sem perceber, o Espírito Santo me levou a como se fosse um teste da unção. E no teste da unção, as curas e os milagres se intensificaram, porque já vinha acontecendo. E eu sempre gosto de falar que existem 3 formas de operar nos dons e nos milagres em coisas celestiais. Através da fé, através da unção e através da manifestação da glória de Deus. Esses dias eu já falei sobre isso, em algum momento nós vamos falar de novo. Mas o que Deus estava me dando aqui? Você não pode esfriar no seu relacionamento com Deus e nem esfriar na fé. Por quê? Por que eu falei de poder das palavras? Que quando você está se esfriando na fé, fatalmente, quando você está frio na fé, primeiro, você está tendo dificuldade de ter relacionamento com Deus. E eu sei que muitas vezes é uma batalha. Então comece a andar com Deus a partir de hoje. Como você já andou um dia, Deus está falando com alguém. Segundo, esfriamento no relacionamento, primeiro. Segundo, esfriamento na fé. O que é isso? Se você está frio na fé, fatalmente você está falando negativo. E também falando negativo a respeito de coisas que Deus te revelou. Você está vendo? Então Deus te traz nessa oração para dizer, se retroceder, se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem ou que se retiram à perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu já disse, vou falar mais uma vez que é super importante. O mundo não tem nada de bom para você. Você não deve buscar no mundo. Mas eu estou andando com Deus. Então busca suas bênçãos na presença de Deus. Você está entendendo? E aonde está a bênção? Está na identidade.
Quando você anda com Deus, Ele revela quem você é. E Ele vai te guiar. Ele vai te guiar, vai guiar os seus passos. Eu oro para que o Senhor guie os seus passos. Eu oro para que o Senhor guie você de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural, a partir de hoje, em nome de Jesus. E Deus está falando aí com você. Você não pode retroceder. Por quê? Porque o justo viverá da fé. O inimigo entrou com um embaraço tão grande na mente de alguém que está aqui. Deus está dando livramento aqui. Ó, tem um embaraço tão grande que estava sobre a vida de alguém que está sendo quebrado, destruído agora. O anjo desce com a espada e corta agora todo o mal em nome de Jesus. Você crê? Pelo poder da palavra, ó, Deus está cortando. E qual que é esse pensamento errado que entrou na mente de alguém que está aqui? É que não precisa ter relacionamento com Deus. Ou até você fala com a boca porque precisa, mas já não é mais como antes. Né? Se afastou da sua busca por Deus. Né? Se afastou daquela busca que você tinha antes. Por que eu estou falando? Porque nesses dias Deus falou comigo que o inimigo estava batalhando para colocar um esfriamento em muitas pessoas. Né? Mas deixa eu te falar, tem um nível que você chega em Deus, um nível de graça, não é por seu merecimento, mas se você vai permanecendo na presença de Deus, tem um nível que você nem consegue retroceder mais. Você já está tão marcado por Deus, já está tão, sabe, marcado por Deus, tão cheio de Deus, tão marcado por Deus, que não consegue nem retroceder mais. Sabe? É algo que Deus coloca em você. É uma marca que Deus coloca em você, que você não consegue mais retroceder. Deus tem sido bom, que nesses últimos, na verdade, desde criança, eu percebia que existia algo diferente em mim, me chamando para Deus. E eu sei que existe algo desde criança também sobre a sua vida, que é algo te chamando para Deus. Pode ver que você não consegue nem errar, nem pecar. E quando você faz algo que não agrada a Deus, você já se entristece rapidamente. Por quê? É o Espírito Santo. Se você está passando por isso, é porque o Espírito Santo ainda está agindo na sua vida. E ele vai cumprir a boa obra que ele começou em você. Você está vendo? Você pode dizer amém. Você pode dizer que Deus é bom, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Olha como confirma com a palavra que eu estava falando com você. Eu não tinha pegado esse versículo aqui posterior. Foi um versículo que Deus me deu aqui por revelação. E o mundo aí fora não tem nada para nos oferecer. Agora, quando nós estamos em Deus, Deus vai nos levar a desfrutar. Olha o que diz aqui em uma versão, a nova versão transformadora, que eu acho muito especial. Ela fala: pois em breve aquele que há de vir virá, e não se atrasará. Ó, Jesus já está vindo. 2020, Deus me deu uma sequência de 3 palavras. Vou falar 2 delas. A primeira era... Vou falar a mais importante delas. Jesus está voltando. Né? Talvez você ouve já há muitos anos. Eu ouço, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar que Jesus está voltando. Na verdade, a igreja de Atos também já estava esperando o retorno de Jesus a qualquer momento. Então isso significa que nós temos que ficar preparados. E que agora está mais próximo do que estava antes. Sabe? Nós não sabemos se temos, quanto tempo ainda temos da nossa própria vida e nem quanto tempo nós temos para o retorno de Jesus. Se é 5, se é 10, se é 1 ano, se é, né? Tem coisas ainda a se cumprirem. Se são 5 anos, são 10 anos, 20 anos, ninguém sabe. Se são 30, 50 anos. Mas a nossa vida também está nas mãos de Deus. Nós não sabemos quando nós vamos cumprir a nossa missão aqui na Terra e sermos promovidos. Sabe? Na verdade, ser promovido não é de todo ruim, não. Mas tem que ser na hora certa. Sabe? Eu lembro uma vez um pastor especial, o pastor Marquinhos, ele falou assim:
não se pode pedir a morte para Deus. E o único que pediu, né, ele citou algo assim, um daqueles que pediu, né, Deus não tirou a vida dele. Deus o arrebatou, né? E arrebatou ainda com carros de fogo. Não é? Então, você não vai sair da terra antes de cumprir tudo que Deus tem para você. Sabe? É uma oração que eu nunca fiz, né? Nunca fiz esse tipo de oração, mas quando chega o tempo, olha o que Deus está me dando aqui, ó. Quando chega o tempo, é algo bom, não é algo ruim, mas tem que ser no tempo que Deus tem para você. Deus está falando aqui com alguém, ó. Deus sabe o seu tempo de vida aqui na terra, e você não vai sair. Você não vai sair, eu declaro em nome de Jesus, você não vai sair nem antes, né? E se Deus tiver mais alguma coisa com você, você pode, né? Deus pode até acrescentar, mas antes você não vai sair não. Você não vai sair da terra não. Deus está fortalecendo o espiritual, Deus está fortalecendo sua alma, suas emoções, Deus está fortalecendo o seu corpo físico. Por que Deus precisa fortalecer a alma? Por quê? Isso significa o quê? Que a sua alma está recebendo do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ensina o que a sua alma? Ensina as verdades do reino de Deus. Quando você recebe do Espírito de Deus, né? Quando você recebe, e a palavra de Deus é Espírito e vida. Quando você recebe da palavra de Deus, então você recebe o quê? A conservação da alma. Você tem a preservação da sua alma. Você tem a garantia da sua salvação. E isso é tão poderoso quando você anda na palavra, que Deus conserva a sua alma enquanto você está aqui na terra, conservando suas emoções, conservando você e, sobretudo, conserva, garante, né? Fica garantido de que você é um salvo em Jesus e de que a sua vida está bem guardada e a sua eternidade garantida diante de Deus. Então, a partir de hoje, Deus está aquecendo o seu coração. Você vai orar, você vai passar tempo com Deus, vai andar com Deus e você também vai falar aquilo que Deus tem te revelado, vai chamar à existência as promessas e vai viver pela fé de novo, né? E vai perseverar na fé. Olha o que Deus está me dando aqui. Tem pessoas que recebem uma promessa, só que eles acham que a promessa vai se cumprir já. Tem coisas que Deus fala e acontece na hora, tem coisas que Deus fala e leva alguns dias. Agora tem determinadas promessas. Quando Deus te chamou, por exemplo, para ser um pregador, ou para ter uma empresa, ou um negócio, tem coisas que vai levar um tempo. Então, você precisa manter o relacionamento com Deus. Eu estou falando de fé e relacionamento. Você mantém seu relacionamento com Deus, né? Porque Ele vai te fortalecer e, no momento certo, Ele vai fazer cada coisa. Então, o que Deus está falando aí com você? É um tempo de viver por fé. E Deus veio aqui para aquecer você. Deus veio aqui para, acender o fogo e a chama que estava apagando. Deus veio aqui para colocar essa palavra como lenha. O Espírito de Deus está agindo e falando assim, eu estou liberando meu fogo de volta sobre você. Você vai, Deus está tocando. Você vai voltar a ter relacionamento com Deus melhor do que era antes, com mais sabedoria. Não é sobre nem tempo algumas vezes, também sobre tempo, mas é sobre um relacionamento, sobre andar com Deus. E também você vai viver pela fé, porque Deus vai trazer à existência cada promessa que Ele tem na sua vida, e você não vai retroceder. Eu queria você escrevendo agora, diga assim, eu não vou recuar. Fala assim, eu não vou retroceder, porque Deus é comigo. Se Deus é com você, você pode vencer exércitos. Se Deus é com você, nada pode te paralisar, porque o Senhor vai te fortalecer. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora sobre cada um que está aqui e peço que o Senhor fortaleça cada um aqui no espírito, que o Senhor toque agora na alma, no corpo, que o Senhor venha agir nos relacionamentos, que o Senhor venha agir, Pai, no financeiro, que o Senhor venha agir na harmonia, na paz, nas casas, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha com a sua unção agora. Libera a tua unção agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, de cada um que está aqui. Pai, eu peço que o Senhor libere essa unção, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha, Pai, ajudar, que o Senhor venha colocar a sua boa mão
e que cada um aqui possa ter a responsabilidade de declarar, de chamar à existência as promessas que o Senhor já revelou. Pai, tira todo pensamento negativo, toda opressão cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda opressão já deixou você. E Deus está colocando pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos bons e não pensamentos de coisa ruim, não. Deus está trazendo um tempo bom, um tempo de coisas boas, coisas extraordinárias para você. Por quê? Porque o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que significa isso? Se você está na fé, a fé é algo espiritual. Se você está na fé, então você vai ter emoções saudáveis. Se você está na fé, você vai ter uma inspiração para a vida. Por quê? Porque a fé, quem tem fé, também tem relacionamento. E no relacionamento Deus fala, faz isso. Deus fala, estou contigo naquilo. Tem coisa que você não entende, fala, Deus, eu confio em ti. O Senhor sabe o que está fazendo. Então, quando você anda por fé, as suas emoções são preservadas. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos são guardados em Cristo Jesus. E Deus está guardando você. O poder de Deus está vindo. O poder de Deus está vindo. O poder de Deus está vindo. Ele está tocando alguém que está aqui. E isso aqui não é meu poder pessoal, não. É o poder de Deus. Isso aqui não é coisa minha, não. Isso aqui é unção de Deus. Você está ouvindo? Tem gente que fala assim, não, ele é persuasivo. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Eu abro mão de toda persuasão que não é de Deus, coisa, sabe, que não é de Deus. Que aqui quem está operando é o Espírito Santo. E Deus está falando é com você. Se algo está te tocando, não é algo emocional, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo te tocando. E Ele está falando com você. Você não vai retroceder. Eu vou conservar suas emoções. Eu estou destruindo agora toda a opressão. Então o que eu preciso fazer? Continua na presença de Deus. Porque no relacionamento, Ele vai liberar a palavra. No relacionamento, Ele vai direcionar o que você deve fazer. Coisas também que você não entende, no relacionamento Ele vai falar, confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo. Tem coisas que Deus não vai revelar, você tem que andar por fé. Deus muitas vezes me revela coisas de um dia depois, ou do mesmo dia, ou coisas de anos na frente. E Deus tem sido bom, que sempre acontece, exatamente como Deus falou. Não uma nem duas, mas já são dezenas e dezenas de vezes. Né? Mas por quê? Porque Deus nos chama para o relacionamento. Você está vendo? Fé e relacionamento. Você não vai perder a fé. Nessa altura do campeonato, você não vai retroceder. Eu vou falar aqui, Deus tem casa nova para pessoas aqui, um ambiente novo. Estou falando aqui no final. Pega a oração do começo, você chegou depois. Deus tem casa nova, Deus tem tempo novo. Alguns lugares aqui vão ser modificados até fisicamente. Né? Por quê? Porque Deus está agindo no espiritual. Aí Ele vem, conserva a alma, né? E opera em todas as áreas. É desse jeito. Escreve aí, é desse jeito. Fala, Deus está operando. Fala, Deus tem um tempo novo sobre a minha vida. Deus vai repaginar lugares, sabe? Mas, sobretudo, o que Ele está fazendo é no espiritual. Deus vai trocar guarda-roupa. O que significa isso? Vai vir roupa, sabe? Né? Poucas vezes eu falei isso aqui, mas toda vez que eu falei, aconteceu. Tem gente aqui que você vai ver. Deus está trazendo uma grande mudança na identidade, na postura, no espiritual, emocional, sabe? Vai recebendo poder. Não terminou para você, não. Olha aí, eu vi alguém aqui, Você ainda hoje falou, terminou para mim. Deus está falando, terminou para você coisa nenhuma. E como prova do que Deus está falando, Ele está te dando um ânimo agora. Ele está falando com você. Ele está te dando um ânimo agora. Que você estava desanimada. E Deus está falando, estou pondo um ânimo. Alguém aqui que está desanimado. Né? É uma mulher, mas se você é homem e está desanimado, pega para você também em nome de Jesus. Usa a sua fé e pega. Deus fala por revelação e Deus também fala na medida da fé. Tem vezes que eu estou dando uma palavra de revelação, chamo a pessoa, eu falo, você que está aí, é a primeira vez no culto, é a primeira vez. Eu dou uma palavra para um, igual aconteceu hoje. E a hora que eu virei, Deus falou, é para ela também. Só que uma eu não conhecia, nunca vi. E a outra também. Eu falei, você canta? Canto. A outra também cantava. Eu falei, então, vocês têm os dois tipos de ministério. E Deus já tinha revelado antes uma palavra. Deus revelou, você passou isso essa semana. E tem uma unção na sua voz. A hora que foi ver,
Deus confirmou tudo. O que eu aprendo aqui? Às vezes eu dou uma palavra de revelação para alguém, mas tem outro, que o Espírito Santo é tão lindo. Lembra que eu falei no começo que o Espírito Santo começa a falar com vários ao mesmo tempo? É a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo a quem está ouvindo. Você dá uma palavra, o Espírito Santo começa a aplicar para várias pessoas que estão naquela mesma situação e aplicar de acordo com a necessidade de cada um. Por quê? Porque o Espírito Santo é vivo, porque a palavra de Deus é viva. E Deus está falando comigo agora que essa palavra de Hebreus 10 e 38 é confirmação para muita gente que está aqui. No 37 fala, eis que venho sem demora. Porque dentro de pouco tempo, na verdade, porque dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Você está vendo? Jesus já está voltando. Então, viva em fé, em relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus tem muita coisa para cumprir na sua vida e através da sua vida. O apóstolo Paulo falou, eu já queria ir embora e já estar com o Senhor, mas eu entendi que eu preciso estar aqui na terra para ser frutífero, para fazer alguma coisa frutífera, ser usado por Deus para fazer algo frutífero em favor de vocês. Então, essa conversa de, agora eu vou abandonar toda coisa da terra, porque não, está faltando discernimento. Você anda direcionado por Deus, porque Deus, para operar na terra, precisa de um corpo humano. Você sabia disso? O diabo também precisa. Então, seja usado por Deus. Seja usado. Eu costumo dizer que quem não é usado não vai ser usado. E quem não tem relacionamento com Deus, também esquece. Então, tenha relacionamento com Deus, anda com Deus, e quando Ele te der algo, seja ousado. Mas a ousadia vem de onde? De andar com Jesus. Pedro e João, homens iletrados e incultos, falaram com tanta intrepidez, com tanta ousadia a palavra de Deus, que realmente reconheceram. Eles haviam estado com Jesus. Você está vendo? É isso, gente. Estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Compartilha com alguém. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do telefone que está aqui na descrição. E aqui na descrição também tem as formas de ofertar. No primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você. É isso? Até o nosso próximo encontro. Até lá.